Eu quero compartilhar com você um aprendizado que eu tive, que eu acho muito importante que você saiba. Esse medo que nós sentimos, né, de investir em nós mesmas, ele vem muito daquilo que nós, principalmente as mulheres, mas os homens também, são ensinados de que nós precisamos agradar o outro em primeiro lugar, que nós precisamos sempre estar doando para o outro aquilo que a gente tem de melhor. Mas sabe o que acontece quando a gente doa tudo o que a gente tem? A gente fica sem nada. E eu tô falando isso de uma posição de alguém que já passou por exatamente isso. E sabe qual era o maior medo que eu tinha? Era o medo das pessoas me acharem egoístas. Se eu falasse que eu não podia fazer algo, se eu falasse que aquilo estava destinado para mim, se eu me colocasse como prioridade, eu tinha medo das pessoas acharem que eu era egoísta. Até que eu entendi que egoísmo meu era esperar que o outro fizesse por mim aquilo que nem eu mesma estava fazendo. Exatamente, eu estava esperando que o outro investisse em mim. Isso tem muito tempo porque eu aprendi que eu não devo esperar do outro que me ame. Eu não devo esperar do outro que invista tempo na minha pessoa. Eu não devo esperar que o outro faça por mim aquilo que nem eu mesma estou fazendo. E sabe, a maior chave que virou para mim foi que quando eu comecei a me cuidar, foi que quando eu comecei a me amar, quando eu comecei a demonstrar como que eu queria ser amada, como eu gostava de ser tratada, isso tudo foi acontecendo naturalmente. Por quê? Porque era muito mais fácil para mim descartar aquilo que estava muito longe do que eu acreditava que seria o melhor para mim. Então, assim, isso eu falo em relação a tudo, em relação ao meu corpo, em relação à minha alimentação, em relação aos meus relacionamentos, em relação à minha comunicação, em relação à forma que eu dou importância para o que o outro pensa ou diz sobre mim. Exato. Então, só eu tenho poder e só eu tenho o dever de cuidar da pessoa mais importante da minha vida, que sou eu mesma. E quando eu me cuido, quando eu me valorizo, quando eu faço por mim, isso é retornado, ainda que esse não seja o meu principal objetivo. Ou seja, quando eu invisto em mim, o retorno é maior do que aquilo que eu esperava. E eu tô trazendo isso aqui para você porque pode ser uma coisa difícil para você hoje, você se olhar como prioridade da sua vida, principalmente se você é mãe. E eu entendi isso quando eu virei mãe. Quando eu entendi o porquê a minha mãe, ela sempre se deixava em último plano. Sempre era eu, os meus irmãos, sempre na vida dela foi assim. Então foi com ela que eu aprendi que era sempre o outro antes dela. Ou no caso, né, antes da mãe vinha o outro, vinha o filho, vinha o marido, vinha todo mundo. Só que isso não é produtivo. Por quê? Eu vou te perguntar. Quando você não se cuida, quando você não tá bem com você, quando você tá se sentindo mal, esgotada, cansada, estressada, como é que você trata as pessoas que estão ao seu redor? Você trata com paciência? Você trata bem? Você tem disponibilidade para entender o outro, para se colocar no lugar do outro? Você tem disponibilidade emocional para não surtar quando algo tira você do sério? É muito provável que a resposta tenha sido não. E eu entendo porque eu já vivi isso. Principalmente no momento do puerpério, eu surtava com muita facilidade, porque eu estava esgotadíssima, com sono, com várias questões emocionais para serem resolvidas. E, ainda por cima, tendo que lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. Naquela época, pedir ajuda no meio de uma pandemia
onde eu tinha risco de passar um Covid que eu nem sabia o que era para uma filha que eu tinha acabado de botar no mundo, era inviável na minha cabeça. E eu fui acumulando até surtar várias vezes. Porque na minha cabeça era inviável receber ajuda. Só tinha uma pessoa que eu confiava de pedir ajuda. E nem sempre essa pessoa estava disponível, porque ela tinha uma vida acontecendo e tendo que dar conta também da vida dela. Então, assim, é muito louco. Talvez essa não seja a palavra mais adequada, mas é confuso a gente tentar se colocar num lugar de prioridade e entender que isso é o que vai fazer com que as outras pessoas tenham o nosso melhor, porque nós estamos nos preenchendo cada vez mais daquilo que é bom pra gente, sabe? Daquilo que realmente vai nos nutrir emocionalmente, alimentarmente, fisicamente. E aí a gente pode sim, sendo prioridade na nossa vida, alcançar outros patamares, se colocar em lugares que antes a gente não imaginava ser capaz de estar, de se posicionar, de dizer o que é limite para você, o que não é. Ou seja, quando a gente entende que é nesse investimento que a gente ganha, quando a gente investe em nós, em quem nós somos, em essência, é isso que vai fazer toda a diferença do mundo, em todas as relações que você tiver. Na tua relação com você vai fazer diferença. Porque a partir do momento em que você tem paciência com o outro, pensa, com você também tem. Quando você tem compaixão com o outro, pensa, com você também tem. Quando você para de julgar o outro, pensa, com você também para de julgar. Quando você consegue perdoar o outro, você também consegue se perdoar. Porque você está se nutrindo disso, você está se investindo, sabe? Tipo, investindo em si mesma, é isso. Quanto mais você consegue fazer esse movimento, mais ganhos você vai ter. E esses ganhos, eles são inestimáveis. Por quê? Porque não tem preço mesmo você ser tratada como você gosta. Você poder ter liberdade de dizer o que você sente e pensa, de você não precisar justificar o que você age. E isso é incrível. Não tem nenhum dinheiro que pague a tua paz. Não tem nenhum dinheiro que pague a tua autoestima. Não tem nenhum dinheiro que pague a tua forma de lidar com o mundo, com a vida, levemente. Não tem dinheiro que pague isso, sabe? E por mais que você acredite que é egoísmo, hoje pode ser que você acredite nisso. Você só vai entender que não é egoísmo. Na verdade, é uma benfeitoria que você faz na vida das outras pessoas. Você se cuidar, você se amar, você se priorizar e investir em si antes de investir em qualquer outra coisa da sua vida. Fica essa reflexão aí para você. E eu quero te dizer que as inscrições para o próximo desafio estão abertas. E talvez esse seja o investimento que você precise para olhar para você, para olhar para dentro, olhar para os teus hábitos, o que você está fazendo hoje da tua vida. Tá trazendo o resultado que você quer? Tá deixando você feliz com quem você é hoje? Se não, cara, decide mudar, faz um esforço e faz um investimento que você precisa fazer para que a tua vida tenha um novo olhar, um novo estilo de vida, sabe? Muda a chavinha para você conseguir alcançar o que você quer. Porque com as mesmas atitudes, tendo os mesmos comportamentos, os resultados vão ser os mesmos. Não importa se em 2022, se em 2023, se em 2024, não importa, vai continuar igual. Então começa a mudar agora, que o ano que vem começa hoje, tá? O ano que vem começa hoje, é 1º de dezembro. Aproveita!